Olá pessoal, quero iniciar aqui com vocês a aula da semana 5, que vai tratar de determinantes. Eu vou direcionar vocês para o nosso livro-texto e eu vou fazer esse vídeo em 3 partes. A primeira parte é a introdução, a gente vai fazer um exemplo simples de um determinante de uma matriz de ordem 2, né? Vamos ver alguma ideia de como que a gente procede no cálculo do determinante e por que ele é importante, tá bom? Então, vamos ver essa parte 1, tá bom? O nosso livro, deixa eu pegar aqui o nosso livro. Só um minutinho. Certo? Pronto, tá aqui. E ele vai tratar da aula 5 e o objetivo é aprender o método da triangularização para calcular o determinante. A primeira observação que ele faz no início desse capítulo é a de que o determinante vai ser um número que nós vamos associar a uma matriz quadrada, tá? E aí fala que vai lidar com matrizes reais, então todos serão números reais e chamar a atenção de que existem muitas aplicações, tanto na matemática como em outras áreas, né? Eu vejo, assim, muita aplicação na área de computação também. E aí, veremos, por exemplo, que o determinante ele vai fornecer uma informação segura a respeito se uma matriz tem ou não uma inversa, tá? Então, a gente vai ver um método. Ele diz que é rápido, mas vocês vão ver que é um método muito semelhante ao que nós fizemos na aula anterior, tá? Para calcular o determinante, quando a gente quer muito próximo, né? Que a gente fazia com que a matriz ela ficasse muito parecida, né? Semelhante à matriz identidade. Então, o método ele também, esse aqui da triangularização, ele usa a mesma ideia. Certo? E aí a gente vai ver umas propriedades, operações elementares, que já são aquelas que nós estudamos na aula 4. E vamos nos convencendo de que esse método é eficiente, é mais eficiente do que o uso direto da definição. Então, vamos recordar a definição de determinante. Aí chegamos na parte que ele vai definir determinante. Determinante, dado uma matriz, né, A, ela é quadrada de ordem n, nós vamos representar o determinante de A por det A, né, esse é símbolo aqui, det, de determinante A, ou escrevendo os elementos de A limitados por barras simples. Então, eu tenho aqui a matriz, né, e aqui logo em seguida é o det e a representação da matriz de novo, ou simplesmente com barras, né? Certo? A definição de determinante é dada de maneira recorrente, ou seja, eu vou aprender a calcular o determinante de uma matriz de ordem menor, né? No caso, eu tenho que o determinante para uma matriz de ordem 1 é o próprio elemento que está dentro da matriz. Uma matriz de ordem 2, eu tenho que é dado por essa multiplicação da diagonal principal menos a diagonal secundária, né? Que A11 vezes A22 menos A12, A21. E aí ele dá esses exemplos aqui. Em seguida, ele cai num exemplo de uma matriz de ordem 3. Então, eu vou fazer um desses exemplos de determinante de uma matriz de ordem 2, mas é isso aqui, exatamente isso que ele está fazendo, tá? Ele pega a diagonal principal, 3 vezes 8, menos a diagonal secundária, menos 4 vezes 6. E aí, o determinante deu 0, né? No outro caso, ele vai pegar a diagonal principal, 2 vezes 4, que dá 8, menos
menos 15, que é o menos 3 vezes o 5, né? Menos 15. Então, vai dar 8 mais 15 igual a 23. E assim sucessivamente. Então, a gente aprende a calcular o determinante de uma matriz de ordem 2. Em seguida, ele nos diz, vamos calcular o determinante de uma matriz de ordem 3. E aí ele fala para a gente escolher uma linha. E no caso ele escolheu a linha 1, né? A1, A12, A13, e ele vai desenvolver o determinante, que é o seguinte: ele não vai dizer a definição aqui, ele vai simplesmente definir o determinante voltando para a definição de como que eu calculo o determinante de uma matriz de ordem 2. Então, como eu fixei a linha 1, eu pego o primeiro elemento da linha 1, que é o A11, multiplico por menos 1 elevado a esse 1 mais 1, que é o próprio índice que a gente está enxergando aqui do elemento, tá? 1 mais 1 vira o expoente desse menos 1 vai ficar elevado a ele e que multiplica todo o restante da matriz. Então, vamos ver isso aqui isso aqui é a própria definição, tá? Quero mostrar aqui para vocês que é a própria definição. Então, se eu tenho uma matriz aqui de ordem 3, eu tenho aqui o A11, a linha 1, né? A12, certo? E o A13. Em seguida, a linha 2 vai me dar o A21, o A22 e o A23. Em seguida, a terceira linha vai me dar o A31, o A32 e o A33, certo? E aí eu quero calcular o determinante dessa matriz. Tudo bem? Como é que eu faço isso? E aí o que ele diz? Vamos fixar uma linha, pode ser qualquer linha, no caso ele fixou essa linha 1, certo? A linha 1 da matriz. E aí o índice do elemento vai ser uma soma tanto do índice da linha como da coluna e vai virar o expoente do cofator menos 1, certo? Então, eu pego o elemento da linha 1, o primeiro elemento, que é o A11, multiplico por menos 1, que vai estar elevado a esses dois índices aqui somados, 1 mais 1. E, se você observar, ele elimina todo o resto aqui, ó, da linha. Ele tira todo mundo que está na coluna 1 e todo mundo que está na linha 2 e sobra quem da matriz? 2 por 2. O elemento A22, o A23, né? Se eu excluir todo mundo aqui, o A32 e o A33. E aí eu fiquei com uma matriz 2 por 2. Em seguida, eu somo o segundo elemento aqui da linha, o A12. Multiplico pelo cofator menos 1. E quem vai ser o expoente desse cofator? O índice 1 mais 2. E multiplica toda a matriz que resultou, excluindo todo mundo que está na coluna 1 e todo mundo que está na linha 2. Quem fica? Quem sobra? O A12, não é? Ah, não, desculpa. Ele exclui todo mundo que está na linha 1 e todo mundo que está na coluna 2. Então, quem sobra é o A21, o A31, o A23 e o A33. Mais, vou pegar o terceiro elemento, A13, que multiplica o menos 1, 1 mais 3. Daí você exclui todos os elementos que estão na linha 1
e todos os elementos que estão na coluna 3. Quem sobra? A21, o A31, né? O A22 e o A32. Fazendo isso aqui, eu tenho o determinante desta matriz, fazendo esse cálculo, certo? Então, esse é um método de cálculo de determinante. Vamos voltar lá no livro, que agora ele vai dar uns exemplos pra gente, tá? Calcular. Então, ele dá essa matriz, né? A matriz que é o 203, copiar aqui pra gente fazer. Determinante da matriz 203, 5, 4, 1, menos 3, 5, menos 2. Qual que é o cálculo desse determinante? Bem, ele fixou a linha 1, né? Mas veja, a gente podia ter fixado a linha 2, tá? A linha 2, ela contém um zero, e o que vai diminuir para a gente o cálculo de uma matriz, porque o zero multiplicado pelo determinante da matriz que sobra, 2 por 2, ele facilita a nossa vida. Eu só vou precisar calcular o determinante da matriz que fica junto ao elemento 22 e o elemento 23, se eu escolho a linha 2. Vamos fazer isso? Que é um pouquinho diferente do que ele fez, mas eu acredito que se nós fizermos assim, o determinante, ele é uma identidade da matriz. Logo, a gente vai chegar no mesmo valor de 85. Tá bom? Vamos ver? Vou levar vocês aqui pro papel. Tá? Vamos lá. Então, cadê meu? Aqui. Eu vou fixar agora, diferentemente do livro, eu vou pegar a linha 2, porque eu vi que tem esse valor zero aqui que vai... Vocês vão ver que ele vai me ajudar, tá? Então, vou pegar o zero. Qual é o índice que tem no zero? O zero, ele é o elemento da segunda linha, né? Da segunda linha, primeira coluna. Então, ele é o 2 mais 1, vezes todo mundo que não está na linha 2 e que também não está na coluna 1, certo? Quem é que sobra? Tirando a linha 2 e a coluna 1, sobra o 5, o menos 3, o 1 e o menos 2. Mais. Vou pegar agora o 4, tá? O 4 vezes menos 1 elevado... O 4 é o que está na segunda linha, segunda coluna. Logo, o expoente do menos 1 é 2 mais 2. Vezes todo mundo que não é linha 2 nem coluna 2. É o 2, 3, né? O 2, o 3, o menos 3, o menos 2. Certo? Mais o elemento 5, que é o elemento que está na segunda linha, terceira coluna. 5 vezes o menos 1, segunda linha, mais terceira coluna. Vezes todo mundo que sobra. Tira a linha 2 e a coluna 3. Sobra o 2, 5. E quem mais? O 3, 1, né? Certo? Vamos calcular isso. 0 vezes tudo que vem depois, 0, né? Então, isso aqui vai para 0, né? Era isso que eu estava me referindo, a você escolher logo uma linha que tem o valor 0.
4 vezes menos 1 elevado a 4. 4 vezes o menos 1 elevado a 4. E aí, vezes essa matriz. 2, 3, menos 3, menos 2. Tá? Mais 5, e o menos 1 está elevado a 5. Vezes 2, 3, 5, 1. Certo? Então, esse menos 1 elevado a 4 dá 1, né? Esse aqui vai dar 1, e esse aqui vai dar o menos 1, né? Então, aqui vai ficar 4, que multiplica. Aí eu vou fazer 2 vezes menos 2, que é aquele método do cálculo do determinante de uma matriz de ordem 2, menos 3 vezes 3, certo? Mais 5 vezes menos 1 vai dar menos 5, né? Vezes 2 vezes 1, menos 3 vezes 5. Então, aqui eu tenho 4, sumiu, né? 4 vezes menos 4, aqui vai dar menos 9 com menos mais 9, né? E aqui vai ser menos 5 vezes 2 menos 15. Isso aí vai ser igual a quanto, hein? Isso aqui vai ser igual a 4, menos 4 mais 9 vezes, vai dar 5, né? Menos 5 vezes 2 menos 15 vai dar menos 13, né? Quanto é que vai dar essa conta? Nós vamos ter aqui 20, mais, preciso resolver essa multiplicação aí, né? Quanto que é o 5 vezes o 13, hein? Vou fazer aqui em cima. 3 vezes 5, 15, vai 1. 5 e 1, 6. 65, né? Mais 65. 65 mais 20 é igual a 85. Exatamente o mesmo valor que deu no cálculo do determinante do livro, tá bem? Eu vou parar aqui essa aula e volto já já na parte 2.